Perdido em uma tempestade furiosa e cambaleando de desgosto, Eva Sinclair tropeça em um celeiro, e um homem menos que pode mudar sua vida. Mas Caleb Warren é simplesmente um refúgio da chuva. Ou o início de algo real antes de entrarmos na história. Comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. A chuva bateu contra o para menos brisa de Eva Sinclair, enquanto ela olhava para ver a estrada à frente. Seus limpadores travaram uma batalha perdida contra a chuva, e os faróis mal cortaram a escuridão. Vamos lá, ela murmurou, segurando o volante mais apertado. Seu antigo sedã não era destinado a estradas rurais, especialmente não durante o que estava se transformando na tempestade do século. Aos 26 anos, Eva estava acostumada com a agitação da vida na cidade, menos buzinas, calçadas lotadas e o conforto de saber a ajuda foi apenas um telefonema de distância. Mas aqui, a quilômetros de qualquer lugar, seu telefone celular não mostrou sinal. E o posto de gasolina que ela passou 1 hora atrás foi provavelmente o último sinal de civilização. Por quilômetros, esta viagem deveria limpar a cabeça. Após o funeral de sua mãe no mês passado e o rompimento com Richard, que decidiu que namorar lá enquanto sofria era muito trabalho, Eva precisava de espaço. O que ela não precisava era se perder no meio do nada durante uma tempestade. Lightning piscou, iluminando um caminho de sujeira que se afasta para a direita. No breve momento da luz, Eva viu algo à distância menos o contorno de um edifício. Talvez uma casa ou um celeiro. Melhor do que nada, disse ela, virando para o caminho lamacento. Seu carro deslizou um pouco, mas ela conseguiu manter o controle. Enquanto dirigia em direção à estrutura distante, a chuva de alguma forma ficou ainda mais pesada. O coração de Eva bateu, quando outro lampejo de raios revelou que ela estava certa, menos era um celeiro, grande e desgastado com um brilho quente, de luz vindo de dentro. Ela estacionou o mais perto possível, pegou sua bolsa e fez uma corrida por isso. Quando chegou às portas do celeiro, ela estava encharcada de ossos, os cabelos escuros estampados no rosto, as roupas agarradas à pele. Eva empurrou contra a pesada porta de madeira. Ele se abriu e ela tropeçou por dentro, agradecido por estar fora da chuva. O interior estava mais quente, pouco iluminado por algumas lanternas. O doce cheiro de feno encheu suas narinas. Olá, ela gritou, torcendo água de seus cabelos. Lamento entrar, mas meu carro... Foi quando ela o viu. Ele era alto, mais alto do que qualquer homem que ela já namorou, com ombros largos e braços fortes expostos por sua camisa de flanela enrolada. Seu rosto estava parcialmente sombreado, mas ela podia distinguir uma mandíbula forte coberta de restolho. Ele ficou perfeitamente quieto, observando menos-a com uma intensidade que a tornou repentinamente consciente de como eles estavam sozinhos. Nenhum dano chegará a você aqui. Sua voz era profunda e calma, como o olho da tempestade furioso lá fora. Eva sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com suas roupas molhadas. Sinto muito, ela disse novamente, voltando para a porta. Eu deveria ter batido, ou a tempestade está piorando, disse ele, movendo-se em direção a uma bancada. Você pode esperar aqui. Eva hesitou. Sua mãe sempre a avisou sobre estranhos, mas agora, o celeiro desse estranho era o único abrigo por quilômetros. Eu sou Eva, ela ofereceu, ficando perto da porta. Caleb Warren. Ele assentiu, não sorrindo, mas seus olhos, agora visíveis à luz da lanterna, menos eram gentis. A fazenda tá na minha família há gerações. Thunder caiu do lado de fora, fazendo Eva pular. Caleb nem sequer se encolheu. Quanto tempo essas tempestades geralmente duram? Ela perguntou, tentando parecer casual. Apesar de seus dentes tagarelantes, Caleb olhou para suas roupas molhadas. Por tempo suficiente para que você não fique nessas coisas molhadas. Ele pegou uma das lanternas. Vem até a casa. E roupas secas que você pode emprestar. Os instintos de Eva gritaram cautela, mas a parte racional de seu cérebro sabia que ela não podia ficar com roupas encharcadas. Além disso, se ele quisesse machucá-la, ele não precisaria atraí-la para uma casa para fazê-lo. Lhe dere o caminho, disse ela, abraçando-se por calor. Caleb grabou um grande guarda-chuva à beira da porta e o segurou sobre os dois enquanto atravessavam o quintal lamacento até uma fazenda de 2 andares. A luz da varanda estava acesa, um farol na escuridão. No interior, a casa era simples, mas limpa. Móveis antigos, pisos de madeira e um calor que veio de mais do que apenas a temperatura. Espere aqui, disse Caleb, desaparecendo uma escada. Eva ficou pingando no tapete de boas-vindas, apreciando o ambiente. Fotos de família alinhavam as paredes. Caleb, quando menino com uma jovem e seus pais, ela imaginou. A garota apareceu em fotos durante a adolescência, mas os pais desapareceram das fotos posteriores. Caleb voltou com uma pilha de roupas. Isso pode ser grande em você, mas eles estão secos.
Ele hesitou. Eles eram da minha irmã. Eram? Eva perguntou. Depois imediatamente se arrependeu quando viu o rosto dele escurecer. Acidente de carro 5 anos atrás. Sinto muito, disse Eva, significando. Perdi minha mãe no mês passado. Câncer. Algo passou entre eles, um reconhecimento de dor compartilhada. Caleb assentiu. O banheiro tá no corredor. Primeira porta à esquerda. Vou fazer um pouco de café. As roupas, jeans e uma camisa de flanela a menos eram realmente grandes demais. Mas Eva enrolou as mangas e as pernas da calça. Quando ela emergiu do banheiro, o cheiro de café fresco encheu a casa. Caleb estava sentado à mesa da cozinha, 2 canecas. Na Frente Deli. Ele também mudou em uma camisa seca que se estendia sobre o peito. Eva tentou não notar como acentuou sua forte construção. O açúcar está sobre a mesa, disse ele, empurrando uma caneca em sua direção. Ou na geladeira se você quiser. Eva acrescentou os 2 e sentou-se em frente a ele. Obrigado por tudo. Caleb apenas assentiu, bebendo seu café preto. Então você dirige esta fazenda sozinho? Ela perguntou, tentando preencher o silêncio. Eu e alguns meninos locais que ajudam durante as estações movimentadas. Para ela diretamente, o que o leva aqui? Não há muitas pessoas da cidade nessas estradas. Eva ficou surpresa. Como você sabia que eu sou da cidade? O canto de sua boca se contorceu no que poderia ter sido o começo de um sorriso. Seus sapatos. Designer. Não destinado a estradas rurais. Eva olhou para seus tênis caros, agora cozido na lama, e provavelmente arruinou. Eu estava fazendo uma viagem. Precisava limpar minha cabeça. De quê? A franqueza de sua pergunta a pegou desprevenida. Na cidade, as pessoas dançavam em torno de perguntas pessoais, mantendo as conversas leves e impessoais até que o conhecessem melhor. Caleb perguntou, como alguém que não teve tempo de gentileza social. Minha mãe morreu e meu namorado terminou comigo logo depois. Ela não planejava compartilhar muito, mas algo sobre sua maneira direta facilitou. Caleb assentiu, seus olhos amolecendo um pouco. Sinto muito pela sua mãe, mas não sobre o namorado. Eva se viu sorrindo apesar de tudo. Quase sorriso apareceu novamente. Qualquer homem que sai quando as coisas ficam difíceis não valem a pena. Eles caíram em silêncio novamente, mas não era desconfortável. A chuva continuou a bater nas janelas, e ocasionalmente trovões rolavam à distância. O quarto de hóspedes está inventado, disse Caleb finalmente. Storm não está desistindo hoje à noite. Você pode sair de manhã. Os olhos de Eva se arregalaram. Eu não pude impor. Não é uma imposição. Ele se levantou, levando a caneca para a pia. É o que os vizinhos fazem. Não somos vizinhos, apontou Eva. Eu moro na cidade. Esta noite você está aqui. Isso nos torna vizinhos. Sua lógica era simples e estranhamente reconfortante. O quarto de hóspedes era pequeno, mas aconchegante, com uma colcha feita à mão na cama e cortinas, que combinavam com um papel de parede menos claramente o toque de uma mulher há anos. Eva se perguntou se havia sido a mãe de Caleb ou sua irmã que a decorara. O sono veio surpreendentemente facilmente. O som da chuva no telhado, uma canção de ninar suave. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, Eva dormiu a noite toda, sem acordar uma vez. Amanhã trouxe o sol e o cheiro de bacon. Eva seguiu o nariz até a cozinha, onde Caleb estava no fogão, as costas para ela. Bom dia, disse ela. Ele se virou, espátula na mão. Espero que você esteja com fome. Miranda. De fome. Ela não tinha percebido até agora, mas não conseguia se lembrar da última vez que teve uma refeição adequada. O café da manhã era simples menos bacon, ovos e touradas, mas tinha um sabor melhor do que qualquer brunch sofisticado que Eva já tive na cidade. Eles comeram principalmente em silêncio, mas era companheira do que estranho. Eu deveria ir, Eva disse finalmente, embora parte dela estivesse relutante em sair. Obrigado novamente por tudo. Caleb ficou e foi até a janela. Sua testa franziu. Pode ser um problema com isso. Eva se juntou a ele na janela. O quintal que estava enlameado na noite passada estava agora debaixo d'água. A chuva parou, mas um lago raso cercava a casa e o celeiro. O riacho deve ter transbordado, explicou Caleb. Isso acontece às vezes após tempestades pesadas. A estrada de volta à estrada também será inundada. Então eu tô preso aqui? Eva não podia acreditar. Ela teve que voltar. Para o quê? Não tinha certeza, mas ficar preso parecia outra perda de controle em um mês, cheio deles. Apenas por um dia ou 2, disse Caleb. A água recua muito rápido quando a chuva parar. Eva sentiu o pânico subindo. Mas eu não tenho roupas, ou minha escova de dentes, ou... Você pode continuar usando as roupas de Annie, disse Caleb, referindo-se à irmã, e há uma nova escova de dentes no armário do banheiro. Annie sempre mantinha extras para os hóspedes.
A maneira calma que ele lidou com a situação ajudou a resolver os nervos de Eva. Não posso simplesmente ficar sentado por dias, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Quem disse alguma coisa sobre sentar? Caleb levantou uma sobrancelha. Eu tenho uma fazenda para correr, inundar ou sem inundação. Vocapode. Ajudar meu Eva riu. Eu mato plantas de casa. Não sei a primeira coisa sobre agricultura, então é hora que você aprendeu. Houve um desafio aos seus olhos de que Eva não conseguia recuar naquela manhã. Eva Sinclair, que nunca esteve mais perto de uma galinha do que os seios embalados que comprou no supermercado, se viu coletando ovos do galinheiro. Caleb mostrou a ela como alcançar sob as galinhas gentilmente, como falar suavemente para mantê-las calmas. Eles não são tão burros quanto as pessoas pensam, ele disse a ela. Eles se lembram de quem é gentil com eles e quem não é. Ao meio-dia, Eva ajudou a alimentar os animais. Aprendeu a ordenhar uma vaca com sucesso limitado e muita risada, e descobriu os músculos que ela nunca soube que tinha. Seus tênis de designer estavam além de economizar agora, então Caleb havia encontrado um par de botas de borracha que eram um pouco grandes demais. Eles almoçavam na varanda, observando a água recuar lentamente do quintal. Você não é o que eu esperava, disse Caleb de repente. Eva se virou para ele. O que você quer dizer? Quando te vi pela primeira vez, todas as roupas da cidade parecendo assustadas, eu pensei que você seria inútil em uma fazenda. Ele olhou para ela avaliando. Mas você aprende rápido, e você não reclama. Minha mãe sempre dizia que eu era teimosa. Eva sorriu. A memória agridoce. Quando eu era pequeno, ela me dizia que eu era muito tenta para o meu próprio bem. Parece minha irmã, disse Caleb. E pela primeira vez, não houve dor nos olhos quando ele a mencionou. Annie nunca recuou de nada. Usado para enlouquecer nossos pais. O que aconteceu com seus pais? Eva perguntou, percebendo que não tinha visto nenhuma foto recente deles. Papai teve um ataque cardíaco aos 19 anos. Mamãe não conseguia lidar com a fazenda sozinha, então eu saí da faculdade para ajudar. Ela se mudou para a Flórida há 3 anos. Vive com sua irmã agora. A maneira simples de ele declarou esses eventos que alteram a vida atingiu Eva. Na cidade, as pessoas dramatizaram tudo. Caleb acabou de declarar fatos, como se o drama fosse entendido sem precisar ser expresso. Você desistiu da faculdade para a fazenda? Ela perguntou. Caleb deu de ombros. Tem sido Warrenland há 4 gerações. Não poderia deixar para lá. Você nunca fica sozinho aqui? A pergunta pendurada no ar entre eles. Caleb demorou muito para responder. Acostumou, se a isso, disse ele finalmente. Depois que Annie morreu, fui apenas você se adapta. Mas Eva viu algo aos seus olhos, que contradizem suas palavras. Uma solidão que combinava com as próprias. Ela estava cercada por pessoas na cidade, mas se sentiu mais sozinha do que nunca, depois que sua mãe morreu. Às vezes, ficar sozinho não era sobre quantas pessoas estavam ao seu redor. Naquela noite, Eva insistiu em cozinhar o jantar. A cozinha de Caleb estava bem ABC/L. Disse a ela que só ia à cidade para compras uma vez por mês. Ela conseguiu montar um prato decente de macarrão. Isso é bom, disse Caleb, parecendo surpreso. Eva riu. Não pareça tão chocado. Eu posso cozinhar. Minha mãe me ensinou. O que ela fez? Sua mãe, ela era uma enfermeira. Mãe solteira. Criou-me sozinha, depois que meu pai saiu quando era bebê. Eva pasta twirled em volta do garfo. Ela trabalhou em turnos duplos às vezes para garantir que eu pudesse ir para a faculdade. Tornei-me designer gráfico por causa dela. Ela sempre me incentivou a ser criativa. Ela parece uma boa mulher, disse Caleb. O melhor. Eva piscou. Para trás lágrimas repentinas. Eu sinto falta dela todos os dias. Caleb ficou quieto por um momento. Então, não desaparece. A falta deles. Mas fica diferente, menos cru. Eva assentiu, agradecida por sua honestidade. Não há banalidades vazias sobre o tempo curar todas as feridas ou sua mãe estar em um lugar melhor. Apenas a verdade, que a dor muda, mas nunca realmente sai. Depois do jantar, Caleb mostrou a ela como consertar o antigo rádio na sala de estar. Suas mãos eram grandes, mas surpreendentemente desteradas, enquanto ele trabalhava com os pequenos componentes. Meu pai me ensinou, ele explicou quando ela comentou sobre sua habilidade. Disse que um fazendeiro precisa saber como consertar. Tudo porque o reparador custa muito para chamar aqui. O rádio estalou a vida, tocando uma música antiga. Eva sorriu quando Caleb ajustou o volume. O que é tão engraçado? Ele perguntou. Nada. É apenas toda essa situação. Ontem eu estava perdido em uma tempestade. E agora estou consertando rádios em uma fazenda com um homem que mal conheço. A vida às vezes é estranha. Estranho nem sempre é ruim, disse Caleb. Seus olhos encontrando os dela, algo mudou entre eles naquele momento, um reconhecimento de que tudo o que estava acontecendo aqui era mais do que apenas um viajante encalhado e um anfitrião relutante.
Naquela noite, Eva estava deitada na cama pensando em Caleb Warren. Ele não era nada parecido com os homens que ela namorou na cidade. Homens ambiciosos e falantes que estavam sempre planejando sua próxima mudança de carreira. Caleb estava constante, enraizada essa terra de uma maneira que ela nunca estava, enraizada em nada. No entanto, havia algo nele que a chamava, uma profundidade atrás de seu exterior tranquilo. Uma força que veio de enfrentar a perda e continuar de qualquer maneira, enquanto ela dormia. Eva percebeu que pela primeira vez desde que sua mãe morreu, ela não havia pensado em voltar para a cidade o dia todo. Em vez disso, ela se viu ansiosa para amanhã, para ver que outros surpreendem esse desvio inesperado pode trazer. O sol da manhã passou pelas cortinas, acordando Eva do sono mais profundo que ela teve em meses. Por um momento, ela esqueceu onde estava, esperando ver suas paredes de apartamento. Em vez disso, ela se viu no quarto de hóspedes de Caleb, cercado por papel de parede floral desbotado e os sons distantes de um galo cantando. 3 dias se passaram desde a tempestade, e embora as águas da enchente tivessem recuado o suficiente para que ela provavelmente pudesse sair agora, Eva se viu dando desculpas para ficar. Sou mais amdeia. Ela continuou dizendo a si mesma. Mais um dia de paz antes de retornar à realidade. Ela vestiu outro par de jeans de Anne e uma simples camiseta azul. Depois desceu as escadas. Caleb já estava fora. Menos ele se levantou com o sol. To do those dash, mas deixou a cerveja de café e uma nota na mesa da cozinha, fixando cerca no pasto norte. Ovos na geladeira se você estiver com fome. Eva sorriu para sua breve mensagem. Caleb não era um homem de muitas palavras, mas nos dias que passou aqui, ela aprendeu a ler nas entrelinhas. O fato de ele ter tido tempo para deixar café e uma nota significava algo depois do café da manhã. Eva puxou suas botas de borracha emprestada e saiu para fora. O ar da manhã era crisp e limpo de uma maneira que o ar da cidade nunca foi. Ela podia ver Caleb à distância martelando postes de cerca. Sem realmente pensar nisso, ela começou a caminhar em sua direção. Ele olhou para cima quando ela se aproximou, limpando o suor da testa dele. Manhã. Precisa de ajuda? Ela ofereceu. Caleb olhou para as mãos macias da cidade e levantou uma sobrancelha. Essas postagens precisam ser levadas profundamente. Não é um trabalho fácil. Eu sou mais forte do que olho. Eva desafiou, colocando as mãos nos quadris dela. Um fantasma de um sorriso cruzou seu rosto. Tudo bem então, segure este post enquanto eu martelo. Durante a hora seguinte, eles trabalharam lado a lado, reparando a cerca que havia sido danificada na tempestade. Os músculos de Eva protestaram, não utilizados a esse trabalho, mas ela se recusou a reclamar. Havia algo satisfatório no trabalho físico, em ver resultados tangíveis de seus esforços. Você está indo bem, disse Caleb ao terminar a última sessão. Não foram elogios, mas dele isso significava algo. Obrigado. Embora eu provavelmente esteja dolorido amanhã. O banho quente ajuda com isso. Anne costumava adicionar sais de Epsom. Ele mencionou sua irmã casualmente agora, da maneira que as pessoas se afastam quando a luto se suavizou o suficiente para permitir lembranças felizes, enquanto voltavam para casa. Caleb perguntou, o que você faz na cidade? Seu designer, gráfico, trabalho para uma agência de publicidade. Mesmo dizendo isso em voz alta, parecia estranho aqui, tão longe dos prazos e reuniões de clientes. Você gosta disso? A questão era simples, mas fez Eva parecer. Ela gostou. Ela nunca considerou a pergunta. Isso paga as contas, disse ela finalmente. E às vezes eu consigo ser criativo. Mas você gosta? Caleb persistiu. Eu não sei. Eva admite. Desde que minha mãe ficou doente, o trabalho acabou de ser trabalho. Tomei muito tempo para cuidar dela, e quando voltei, nada parecia mais importante. Caleb assentiu, compreendendo em seus olhos. Depois que Anne morreu, eu não conseguia ver o ponto de nada por um tempo. Apenas passei pelos movimentos. Como você superou isso? Eva perguntou. Os animais precisavam de alimentação, as culturas precisavam de cuidar. A fazenda não se importa se você estiver sofrendo. Ele olhou para sua terra. Eventualmente, comecei a me importar novamente. De volta a casa, eles almoçavam na varanda. Eva se viu estudando o perfil de Caleb quando ele não estava olhando menos a linha forte de sua mandíbula. A maneira como o sol escureceu a pele, como seus olhos enrugaram levemente nos cantos. Apesar de tenra idade, as estradas devem ficar claras o suficiente agora, disse ele de repente, sem olhar para ela. Se você quisesse sair hoje. O coração de Eva afundou. Ele estava pedindo para ela sair? Você está tentando se livrar de mim? Caleb finalmente se virou para ela. Não. Acabei de imaginar que você gostaria de voltar à sua vida. Que vida? Eva queria perguntar à mãe dela se foi. Seu trabalho parecia sem sentido. Seu apartamento era apenas um lugar para dormir.
Para que ela estava correndo de volta? Eu estava pensando que poderia ficar mais um dia ou dois, disse ela com cuidado. Se tudo bem para você. Algo como alívio brilhou no rosto de Caleb. Tudo bem. Naquela tarde, Caleb mostrou a ela como verificar o galinheiro quanto a ovos e orifícios de reparo onde os predadores poderiam entrar. Suas mãos eram difíceis de anos de trabalho manual, mas eles se moveram com uma gentileza surpreendente ao lidar com as galinhas. Eles confiam em você. Observou Eva como uma galinha se acalmou contente na palma da mão. Conhecidos a maioria desses pássaros desde que chocaram, disse Caleb. Eles sabem que eu não os machucarei. A simplicidade de seu relacionamento com os animais atingiu Eva. Na cidade, os relacionamentos eram complicados. Menos as pessoas disseram uma coisa e queriam dizer outra. Fizeram promessas que não cumpriram quando as coisas ficaram difíceis. Aqui as coisas estavam mais claras. Você cuidou do que importava para você. Você aparecia todos os dias. Naquela noite, a chuva começou a cair novamente, um chuveiro suave, nada como a tempestade que trouxe Eva aqui. Eles se sentaram na sala do estar, o rádio reparado jogando suavemente ao fundo. Caleb estava lendo uma revista agrícola enquanto Eva esboçava em um caderno que ela encontrou nos guest room. O que você está desenhando? Caleb perguntou, olhando para cima de sua leitura. Eva hesitou e depois virou o caderno para ele. Era um esboço do celeiro com Caleb em pé na porta. Assim como ela o viu pela primeira vez, seus olhos se arregalaram um pouco. Isso é bom, muito bom. Obrigado. Eva sentiu suas bochechas aquecidas em seu louvor. Eu costumava desenhar o tempo todo quando era mais jovem. Antes da faculdade, antes de começar a me concentrar no design do computador. Por que você parou? Eva deu de ombros. Sem tempo, eu acho. E isso não paga tão bem quanto o trabalho digital. Parece uma pena. Caleb olhou para o desenho novamente. Você tem um presente. A maneira como ele disse isso com naturalidade, como se declarar uma verdade óbvia, fez o coração de Eva bater um pouco mais rápido. Quando foi a última vez que alguém apreciou sua arte pelo bem da arte, não pelo que poderia vender ou promover? Você se importa se eu desenhar mais ao redor da fazenda? É a sua hora, disse Caleb. Use como você deseja. No dia seguinte, Eva se viu esboçando tudo. O antigo trator no campo, as vacas pastando no pasto, a maneira como a luz do sol se filtrava pelas árvores. Ela sentiu uma energia criativa que não experimentava há anos. Caleb passou por suas tarefas, ocasionalmente olhando o caminho, mas nunca interrompendo. Havia um ritmo confortável em seus dias. Agora, café da manhã juntos. Então Caleb trabalhava na fazenda enquanto Eva ajudava ou esboçava. Eles se encontravam para almoçar, trabalhar ou explorar à tarde. Depois compartilhavam o jantar e as noites tranquilas. Era tão diferente da vida agitada da cidade de Eva, onde cada minuto era agendado e os relacionamentos eram espremidos em horários convenientes. Aqui ela e Caleb simplesmente existiam juntos, sua conexão crescendo naturalmente nos espaços entre as palavras. Uma semana se passou desde a tempestade. O carro de Eva agora estava totalmente acessível. As estradas completamente claras. Não havia mais razão prática para ela ficar por mais tempo. No entanto, nenhum deles a mencionou saindo. Uma noite, Eva encontrou Caleb sentado nos degraus da varanda, olhando para o pôr do sol. Ela se sentou ao lado dele, perto o suficiente para que seus ombros quase tocassem. Pene por seus pensamentos, disse ela. Só de pensar na colheita chegando, precisa garantir que o equipamento esteja pronto. Ele se virou para olhar para ela, seus olhos sérios. E você? O que você está pensando? Que eu provavelmente deveria voltar em breve. As palavras pareciam pesadas em sua boca. Eu já fiquei por muito mais tempo do que planejei. Caleb ficou quieto por um longo momento. Você não precisa ir, disse ele finalmente, sua voz baixa. Não se você não quiser. O coração de Eva pulou uma batida. O que você quer dizer? Quero dizer. Ele parecia lutar com as palavras. Eu gosto de ter você aqui, Eva. Vindo de outro homem, pode ter parecido uma pequena declaração, mas de Caleb, que mediu suas palavras com tanto cuidado quanto media a ração para seus animais, foi uma declaração. Eu gosto de estar aqui, admitiu Eva, mas eu não posso simplesmente ficar indefinidamente. Eu tenho um emprego, um apartamento. Eu entendo. O rosto de Caleb se fechou um pouco, e ele olhou para o pôr do sol. Eva queria dizer mais, para explicar os sentimentos confusos girando dentro dela, mas ela não sabia como colocar luz em palavras. Em vez disso, eles se sentaram em silêncio quando o sol desapareceu atrás das colinas. Naquela noite, Eva não conseguiu dormir. Ela continuou pensando nas palavras de Caleb. Você não precisa ir. E o olhar em seus olhos quando ele os disse. Ninguém jamais olhou para ela dessa maneira antes, como se ela fosse algo precioso. Ele tinha medo de perder. Richard,
seu ex-namorado, sempre a tratou como um acessório para sua vida, uma namorada bonita e talentosa que parecia bem em seu braço. Em festas de escritório, mas se tornou inconveniente quando precisava de apoio emocional. Quando a mãe dela ficou doente, ele era simpático no começo, mas com o passar dos meses, Eva passou mais tempo no hospital do que em seu apartamento. Sua paciência havia caído magro. Eu não me inscrevi para isso, ele disse na noite em que terminou com ela, apenas 3 dias após o funeral de sua mãe. Eu preciso de alguém que possa se pressentir-se nesse relacionamento. As palavras cortaram profundamente, confirmando o maior medo de Eva, menos de que ela só era amável quando era fácil de amar. Mas Caleb não era assim. Ele a levou no ponto mais baixo, surro, perdido, luto, e não pediu nada em troca. Ele havia lhe dado espaço quando ela precisava e companhia. Quando ela o desejou, ele a viu mais vulnerável e não se virou. De manhã, Eva encontrou Caleb no celeiro, consertando um equipamento. A luz do sol escorreu através de rachaduras nas velhas paredes de madeira, iluminando motos de poeira no ar. Bom dia, disse ela. Ele olhou para cima, uma mancha de graxa em sua bochecha. Manhã! Eva respirou fundo. Eu tenho pensado no que... Você disse ontem à noite. Caleb colocou suas ferramentas e deu a ela toda a atenção. Não posso simplesmente ficar aqui para sempre, disse ela. Eu preciso voltar, pelo menos para resolver as coisas, mas eu não quero que isso seja adeus. O que você quer que seja? Caleb perguntou. Sua voz cuidadosamente neutra. Eu não sei exatamente. Mas sei que quero voltar, quero ver onde isso... Ela gesticulou entre eles. Para onde podemos ir? Tensão nos ombros de Caleb diminuiu um pouco. Eu gostaria disso... Não era uma declaração apaixonada, mas Eva estava aprendendo que, com Caleb, a profundidade de sentir, se sob a superfície, seu simples eu gostaria disso carregava mais peso do que discursos floridos de outros homens. Eles concordaram que Eva retornaria à cidade no dia seguinte, cuidaria de suas responsabilidades e voltaria à fazenda no fim de semana seguinte. Era um plano, uma promessa de algo que continuava. Em vez de terminar, naquela tarde, um visitante surpresa chegou à fazenda. Uma caminhonete vermelha veio pulando pela garagem e uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos saiu. Marta, disse Caleb, parecendo surpreso. Não esperava você hoje. Pensei em trazer algumas dessas conservas que eu prometi a você, disse a mulher. Depois parou aquém quando viu Eva. Eu não percebi que você tinha companhia. Caleb fez as apresentações. Marta Wilson era uma vizinha que morava a cerca de 8 quilômetros da estrada. Ela era amiga da mãe de Caleb e ficou de olho nele desde que seus pais se foram. Então como vocês se conheceram? Marta perguntou, seus olhos brilhantes de curiosidade enquanto se sentavam na mesa da cozinha com café e suas conservas caseiras. De morango, Eva e Caleb trocaram olhares. O carro de Eva foi pego no dilúvio, explicou Caleb. Ela tá ficando aqui até que as coisas secas, por uma semana. Marta levantou uma sobrancelha olhando entre eles. Eva sentiu, se corando. Caleb tem sido muito gentil, aposto que ele tem, disse Marta com um sorriso conhecedor. Já era hora de esse garoto ter alguma companhia além das vacas dele. Marta, alertou Caleb, mas não havia nenhum aborrecimento real em sua voz. Enquanto Marta conversava preenchendo-os em fofocas locais, Eva assistiu Caleb. Ele estava mais relaxado em torno de Marta, quase como um sobrinho com uma tia favorita. Foi bom vê-lo interagir com outra pessoa, para ser lembrado de que ele tinha conexões além da vida solitária que havia descrito. Depois que Marta saiu, prometendo trazer Eva a sua receita especial para a torta de maçã da próxima vez que você estiver aqui. Caleb balançou a cabeça. Ela disse a metade do condado sobre você na hora do jantar, disse ele. Eva riu. Isso é ruim? Não, disse Caleb olhando para ela com esse quase sorriso. Nada mal. A última noite deles juntos tinha uma qualidade agridoce. Eva preparou o jantar, usando habilidades que ela não havia percebido que possuía antes desta. Semana a menos e eles comeram na varanda quando as primeiras estrelas apareceram no céu. Eu fiz algo para você, disse Eva, puxando seu caderno de desenho. Ela arrancou uma página e a dobrou cuidadosamente. Caleb abriu para encontrar um desenho de sua fazenda, com um celeiro ao fundo e os campos se estendendo além. A beleza pacífica de sua casa de uma maneira que ele provavelmente nunca tinha visto antes, menos através dos olhos apreciativos de um estranho. Então você não me esquece antes do próximo fim de semana, Eva disse, tentando manter seu tom leve. Dedos de Caleb rastrearam as linhas do desenho. Eu não poderia te esquecer se tentasse. Eva Sinclair. As palavras pendiam no ar entre eles, pesadas com significado. O coração de Eva atingiu quando os olhos de Caleb encontraram os dela. Por um momento ela pensou que ele poderia beijar lá, mas em vez disso ele dobrou cuidadosamente o desenho e o colocou no bolso da camisa.
bem sobre o coração dele. Obrigado, ele disse simplesmente. Naquela noite, Eva empacotou seus poucos pertences suas, roupas originais agora limpas e alguns pequenos itens que ela acumulou durante sua estadia. Ela deixou as roupas emprestadas de Anne dobradas ordenadamente na cama, exceto por uma camisa de flanela que Caleb insistiu que ela mantivesse quando você voltou de manhã. Eles estavam ao lado do carro de Eva, uma tensão estranha entre eles. Eva estava com a bolsa por cima do ombro e as chaves na mão, mas ela não conseguia entrar no carro. Então, disse ela, vejo você na sexta à noite? Caleb assentiu. Vou jantar esperando. Você não precisa... Eu quero. Ele a cortou gentilmente. Eva sorriu. Ok, então. É um encontro. Os olhos de Caleb se arregalaram levemente com a palavra date, mas ele não a corrigiu. Em vez disso, ele deu um passo à frente e, com uma hesitação que fez doer o coração de Eva, deu um beijo gentil em sua bochecha. Dirija seguro, ele murmurou. A respiração quente contra a pele dela demorou a cada grama de força de vontade que Eva possuía para entrar em seu carro e ir embora. Ela assistiu no espelho retrovisor enquanto Caleb estava na garagem, ficando cada vez menor até que ele desapareceu em torno de uma curva na estrada. O caminho de volta à cidade parecia voltar a outro mundo. Quanto mais Eva chegava da fazenda, mais tráfego aparecia, mais outdoors alinhavam a estrada, mais barulho a cercava. Quando chegou ao prédio de apartamentos, a paz que encontrou na fazenda de Caleb parecia um sonho distante. Seu apartamento estava exatamente como ela o deixou. Pratas na pia, pitada no balcão. O cardigan de sua mãe ainda caía sobre o sofá, onde Eva deixou na noite anterior à sua improvável viagem. Mas algo parecia diferente. Ou melhor, a própria Eva se sentiu diferente. Ela saiu como uma mulher fugindo de tristeza, buscando escapar. Ela voltou com um senso de propósito e o início de algo que não esperava encontrar. Esperança. Eva colocou a bolsa e pegou o cardigan de sua mãe, segurando-o no rosto. O perfume familiar estava desaparecendo, assim como as bordas mais nítidas de sua dor estavam começando a suavizar. Eu conheci alguém, mãe, ela sussurrou. Eu acho que você gostaria dele. Nos dias seguintes, Eva se jogou para organizar sua vida. Ela foi ao seu gerente de apartamentos e notificou ela não renovaria seu contrato no final do mês. Ela se encontrou com seu chefe e negociou um acordo de trabalho remoto de meio período. Ela lidava com certos clientes à distância, no escritório somente quando absolutamente necessário. Você tem certeza sobre isso? Sua amiga Megan perguntou quando eles se encontraram para tomar café, e Eva explicou seus planos. Você só conhece este fazendeiro por uma semana. Isso é louco, mesmo para você não é louco, Eva insistiu. É a primeira coisa que fez sentido para mim em meses, Megan parecia cético. E Richard, ele está me ligando, você sabe, que cometeu um erro e quer falar com você. Eva quase riu. Richard saiu quando eu mais precisava dele. Caleb me levou quando eu não tinha nada para oferecer a ele. Qual deles soa como o melhor homem para você? Mais uma fazenda? No meio do nada, Megan balançou a cabeça. Você é uma garota da cidade, Eva. Sempre foi. Talvez eu esteja mudando, disse Eva. E enquanto falava as palavras, ela percebeu que elas eram verdadeiras. A mulher que havia se afastado da cidade há uma semana não foi a mesma mulher que havia retornado. Algo fundamental havia mudado dentro dela. Quando a sexta-feira se aproximou, Eva se viu contando as horas. Ela fez as malas com cuidado, não apenas para o fim de semana, mas para o que quer que possa vir a seguir. Em sua mala não eram apenas roupas, mas seus melhores suprimentos de arte, seu laptop para trabalho remoto e algumas lembranças preciosas de sua mãe. Ela estava correndo um risco, sabia disso. Mas pela primeira vez desde o diagnóstico de sua mãe, Eva se sentiu viva novamente, verdadeiramente viva, não apenas passando pelos movimentos. Se durou um mês ou uma vida inteira, ela estava pronta para ver onde esse caminho inesperado poderia levar. O caminho de volta para a fazenda parecia voltar para casa, quando Eva se virou para a agora familiar estrada de terra, seu coração iluminado. E quando a fazenda apareceu, com Caleb em pé na varanda esperando por ela, assim como ela imaginou que ele seria menos Eva, sabia com uma súbita clareza que ela havia feito a escolha certa. Ela veio à procura de abrigo de uma tempestade e encontrou algo muito mais valioso, uma chance de começar de novo, com um homem que havia mostrado a ela que às vezes as conexões mais profundas começam da maneira mais simples, né? Com segurança, com bondade, com o reconhecimento silencioso de outra alma que entende o que significa perder, continuar de qualquer maneira enquanto estacionava e saiu do carro. Caleb caminhou em sua direção, aquele sorriso raro e completo finalmente rompendo seu rosto. E Eva sabia o que quer que acontecesse a seguir. Ela estava exatamente onde deveria estar. O sorriso de Caleb era como o sol quebrando nuvens, raras e ainda mais preciosas para isso.
Quando Eva saiu do carro, ele caminhou em sua direção com avanços longos e confiantes. Você voltou, disse ele, como se estivesse meio que a inspire a mudar de ideia. Prometi que faria, respondeu Eva do repente tímido. Apesar da semana que eles já haviam passado juntos, eles ficaram olhando um para o outro por um momento, nem ao certo como preencher a lacuna que os 5 dias de diferença haviam criado. Então Caleb pegou sua mala. Isso é muito para apenas um fim de semana, observou ele, levantando-o facilmente. Eva respirou fundo. Eu esperava que talvez pudesse ficar um pouco mais desta vez. Se tudo bem com você. Os olhos de Caleb encontraram os dela procurando por quanto mais tempo. Não tenho certeza, admitiu Eva. Eu notifiquei no meu apartamento. Um acordo remoto com meu trabalho. Posso fazer a maior parte do meu trabalho de qualquer lugar agora. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Caleb, menos o segundo sorriso real que ela viu dele. Você planeja ficar em algum lugar específico? Eva sentiu suas bochechas quentes. Eu estava pensando talvez aqui, com você, a menos que seja muito cedo. Caleb colocou sua mala e deu um passo mais perto. Não é muito, ele disse suavemente. Não para mim. E então, finalmente, ele a beijou. Não era um beijinho hesitante na bochecha como antes, mas um beijo de verdade, gentil a princípio, depois mais profundo quando Eva respondeu, os braços deslizando em volta do pescoço. Quando eles se separaram, ambos ficaram um pouco sem fôlego. Estou querendo fazer isso desde que você consertou meu rádio, confessou Caleb, sua voz husky. Eva riu. Eu tô querendo que você faça isso desde que te vi de pé naquela porta do celeiro. Caleb pegou sua mala novamente. Vamos lá. O jantar tá ficando frio. No interior, a casa da fazenda cheirava a frango assado e pão fresco. A mesa foi colocada com uma toalha quadriculada que Eva não tinha visto antes. E havia até velas esperando para serem iluminadas. Marta ajudou, admitiu Caleb quando viu a expressão surpresa de Eva. Disse que se eu tivesse uma amiga para jantar, devo fazer um esforço. Amiga da senhora? Eva provocou, gostando do som disso. Suas palavras. Não minhas. Caleb parecia um pouco envergonhado, embora eu não consiga pensar em um termo melhor agora. A namorada trabalharia, Eva sugeriu ousadamente. Os olhos de Caleb suavizaram. Namorada, ele repetiu, testando a palavra. Eu gosto disso. O jantar foi delicioso. Caleb era um cozinheiro melhor do que ele deixou transparecer durante a primeira estádia do IVA e a conversa fluiu facilmente entre eles. Eva contou a ele sobre sua semana na cidade, sobre notificar seu apartamento e organizar um trabalho remoto. Caleb falou sobre a fazenda, sobre como a colheita estava chegando e seus planos para o inverno. Onde vou dormir? Eva perguntou mais tarde, enquanto lavavam pratos lado a lado. Foi uma pergunta a seguir, mas ela precisava saber onde eles estavam. As mãos de Caleb param na água com sabão. O quarto de hóspedes ainda é feito, disse ele. Com cuidado, mas há espaço na minha cama também. Se você quiser, o coração de Eva correu. Eu quero. Ela disse simplesmente. Naquela noite, eles se aprenderam lentamente, com reverência. As mãos de Caleb, tão fortes nos campos, eram dolorosamente gentis com a pele de Eva. E Eva, que só conheceu a paixão apressada nos apartamentos da cidade, descobriu a doçura de levar tempo, de ser verdadeiramente visto e estimado. Depois, deitado nos braços de Caleb como a luz da lua filtrando através das cortinas, Eva sentiu uma sensação de paz que nunca havia conhecido antes. O que você está pensando? Caleb perguntou, seus dedos traçando padrões preguiçosos em seu ombro nu, que eu nunca me senti tão certo em qualquer lugar, admitiu Eva. Isso é louco, nós mal nos conhecemos. Caleb ficou quieto por um momento. Meu pai costumava dizer que algumas pessoas levam anos para se conhecerem, e alguns apenas se reconhecem imediatamente, como suas almas já estavam familiarizadas. E não sabia que você era romântico. Eva brincou gentilmente. Eu não sou, disse Caleb, apenas dizendo o que meu pai disse. Mas havia uma ternura em sua voz que desmentia suas palavras. E Eva se aconchegou mais perto, sentindo-se querido de uma maneira que ela nunca teve antes. Os dias caíram em um novo ritmo. Eva montou um espaço de trabalho em um canto da sala de estar, onde poderia fazer seus trabalhos de design gráfico enquanto olhava para os campos. Caleb realizou seu trabalho agrícola, às vezes com a ajuda de Eva, às vezes sozinha enquanto ela trabalhava em seus projetos. Eles aprenderam os hábitos um do outro. Menos como Caleb sempre verificou o relatório meteorológico. Logo de manhã, como Eva não poderia começar seu dia sem café, como ambos adoravam ler à noite, mas preferiram gêneros diferentes. Uma tarde, cerca de 2 semanas após o retorno de Eva, Caleb encontrou seu esboço no celeiro. Você é bom nisso, disse ele, olhando por cima do ombro dela para o desenho de um bezerro recém-menos nascido. Eva sorriu para ele.
Eu tenho pensado em fazer mais. Arte real, quero dizer, não apenas coisas comerciais para os clientes. Você deveria. Caleb encorajou. Você tem um presente para capturar as coisas. Eva colocou seu caderno de desenho. Eu também tenho pensado em outra coisa, disse ela hesitante. E se eu consertar a antiga sala de armazenamento da cozinha? Chegou a um estúdio adequado? Pagaria pelos materiais, é claro. Caleb parecia surpreso e depois satisfeito. Você planeja ficar tanto tempo? Eu gostaria, disse Eva. Se você me tiver... A resposta de Caleb foi... puxá-la e beijá-la completamente. Considere o seu espaço, disse ele quando eles finalmente se separaram. Não há necessidade de pagar por nada. Esta fazenda tem muito a compartilhar. Os dias seguintes estavam ocupados enquanto limpavam a antiga sala de armazenamento juntos. Era um trabalho empoeirado, classificando caixas de itens que se acumularam ao longo de décadas de vida familiar de Warren. Veja, disse Eva, retirando um álbum de fotografia antigo. No interior havia fotos de Caleb quando menino, com dentes de folga e sorrindo ao lado de uma garota que tinha que ser Annie. Eu não vejo isso há anos, disse Caleb sentado ao lado de Eva no chão. Eles passaram a tarde passando pelo álbum, com Caleb compartilhando histórias sobre sua infância, sobre as aventuras e desventuras de Annie, sobre seus pais e a fazenda nos dias anteriores. Eva ouviu, absorvendo essas peças do passado de Caleb e entendendo-o melhor a cada história. E quando ele perguntou sobre a infância dela, ela também compartilhou sobre crescer em um pequeno apartamento com a mãe, sobre os dias de verão em parques da cidade e noites de inverno com chocolate quente e jogos de tabuleiro. Muito, explicou Eva. Mas a mãe sempre tornava especial de alguma forma. Ela parece uma mulher incrível, disse Caleb. Eva se inclinou contra ele, agradecido por agora poder falar sobre sua mãe sem a dor aguda que acompanhou suas memórias há apenas um mês. Ela teria gostado de você. Você acha que sim? Caleb parecia genuinamente satisfeito com a ideia. Sei assim. Sempre as ações falam mais alto que as palavras. E você, Caleb Warren, é um homem de ação. O estúdio tomou forma gradualmente. Caleb construiu prateleiras para os suprimentos de Eva e uma grande mesa onde ela poderia trabalhar. Eva pintou as paredes uma cor de creme macio que pegou a luz lindamente. Quando terminaram, era um espaço brilhante e convidativo que parecia sempre fazer parte da casa. É perfeito, disse Eva, parada na porta de seu estúdio completo. Obrigado, respondeu Caleb, passando os braços em volta dela por trás, por trazer a vida de volta a esta casa antiga. A vida se estabeleceu em uma rotina agradável. O trabalho remoto de Eva pagou as contas enquanto ela começou a desenvolver sua própria arte ao lado. Caleb a ensinou mais sobre a fazenda, e ela surpreendeu os dois com a rapidez com que levou para a vida no campo. Marta se tornou uma visitante regular, trazendo frequentemente assados e ficando para tomar um café. Outros vizinhos começaram a parar também, curiosos sobre a garota da cidade que havia capturado o coração de Caleb Warren. Nunca pensei em ver o dia, disse Bob Jenkins, um fazendeiro idoso que conheceu Caleb desde que nasceu. Caleb aqui estava se transformando em um eremita regular. Antes de você aparecer, eu não estava tão ruim, protestou Caleb, mas seu braço apertou a cintura de Eva como se dissesse que estava agradecido por ela ter mudado as coisas. Nem tudo estava perfeito. É claro, eles tiveram suas discordâncias sobre como organizar a cozinha, sobre quando ir para a cama, sobre se o rádio deve estar ligado ou desativado durante o jantar. Eva às vezes perdia a conveniência da vida da cidade, os teatros de comida e cinema de viagem e shoppings. Caleb ocasionalmente precisava de solidão depois de anos morando sozinha. Mas eles aprenderam a se comprometer, a se comunicar, a dar espaço um ao outro quando necessário e apoiar quando solicitado, e por tudo isso a conexão deles se aprofundou. Cerca de 3 meses depois que Eva chegou durante a noite tempestuosa, Caleb recebeu um telefonema que mudou tudo. É minha mãe, disse ele, pendurando o telefone com uma expressão problemática. Ela teve uma queda. Quebrou o quadril. Ela tá me pedindo... Claro que você tem que ir, disse Eva imediatamente. Vamos sair logo de manhã. Caleb olhou para ela com surpresa. A menos que você prefira ir sozinho? Eva voltou a voltar do Repenting Circle. Não, disse Caleb rapidamente. Eu quero você comigo. Você nunca conheceu minha mãe. E ela pode ser difícil. Eva pegou a mão dele. Sou bom com pessoas difíceis. Trabalhei em publicidade, lembra? Isso recebeu um pequeno sorriso de Caleb. Está na Flórida. Sabíamos pelo menos uma semana. A fazenda? Vou ligar para Jimmy Carter. Não o presidente. Acrescentou Caleb com uma pitada de diversão. Criança local que ajuda às vezes. Ele pode alimentar os animais. E ficar de olho nas coisas. Eles fizeram as malas naquela noite e saíram ao amanhecer, levando o caminhão de Caleb.
para a longa viagem para o sul. Eva observou a paisagem mudar ao redor deles desde as terras agrícolas que ela havia crescido, através de montanhas e planícies, até o terreno pontilhado de palmar e palmera, e finalmente, Caleb ficou mais quieto quanto mais perto eles chegavam do seu destino, e Eva sentiu sua tensão. Conte-me sobre sua mãe, ela provocou, esperando ajudar a Lu a processar o que quer que ele estivesse sentindo. Ela é, com força de vontade, disse Caleb depois de um momento. Sempre ela dirigia a casa com um punho de ferro enquanto papai dirigia a fazenda. Depois que ele morreu, ela tentou correr tudo. Nós mastigamos muito a cabeça. E então ela se mudou para a Flórida? Caleb assentiu. Depois que Annie morreu, disse que ela não suportava ficar em uma casa com tantos fantasmas. Suas mãos se apertaram no volante. Eu entendi, mas parecia que ela estava te abandonando. Eva terminou suavemente. Sim, Caleb olhou para ela com gratidão. Exatamente. E agora você está preocupado em ver lá novamente. Preocupado com ela te conhecer, admitiu Caleb. Expectativas sobre o tipo de mulher com quem eu deveria estar. Eva sentiu uma vibração de ansiedade. Que tipo de mulher é essa? Construir um nascimento escrudo? Alguém que sabe Sabrag? Alguém que dará aos netos para continuar o nome de Warren? Caleb parecia desconfortável. Ela é antiquada, e eu sou uma garota da cidade com uma carreira, disse Eva, entendendo o amanhecer. Você é perfeito, Caleb corrigiu firmemente. Mas ela pode não ver isso imediatamente. Eva estendeu a mão e apertou a mão. Então teremos que ajudá-la a vê-la. Elaine Warren morava em um pequeno bangalô, em uma comunidade de aposentados cheia de casas semelhantes. Enquanto Caleb e Eva subiram o caminho para a porta da frente, Eva notou o jardim bem cuidado claramente. A mãe de Caleb não havia perdido o amor por cultivar coisas quando deixou a fazenda. Uma pequena mulher de cabelos brancos abriu a porta antes que eles pudessem bater. Apesar do elenco na perna e do andador em que ela se apoiou, ela ficou de costas e orgulhosos. Tá na hora, disse ela por meio de saudação. Eu estava começando a pensar que você se perdeu. Olá, mãe, disse Caleb, inclinando-se para beijar sua bochecha. Este é Eva Sinclair. Eva, minha mãe, Elaine Warren. Os olhos afiados de Elaine avaliaram Eva da cabeça aos pés. Você é a garota da cidade que vive com meu filho. É bom conhecê-lo, senhora Warren, disse Eva, recusando-se a ficar intimidado. Caleb me disse muito sobre você. Ele tem agora? Elaine parecia cética. Bem, não há sentido em pé na porta para os vizinhos fofocam. O interior da casa era tão arrumado quanto o exterior, com móveis e fotos de família com padrão floral em todos os lugares. Eva notou que Annie apareceu com destaque, assim como o pai de Caleb, mas havia poucas fotos recentes do próprio Caleb. Sente-se, Elaine ordenou, abaixando-se cuidadosamente em uma poltrona reclinável. Diga menos-me como vocês dois se conheceram. Caleb deixou Eva contar a maior parte da história, observando o rosto de sua mãe em busca de reações. Quando Eva descreveu sendo pego na tempestade buscando abrigo no celeiro, a expressão de Elaine suavizou um pouco. Ele sempre teve um coração suave, disse ela. Assim como seu pai. É uma das coisas que eu amo nele, disse Eva sem pensar. As sobrancelhas de Elaine dispararam. Amor é? E há quanto tempo você se conhece? 3 meses. Às vezes você sabe, disse Eva, encontrando o olhar da mulher mais velha de forma constante. Algo como o respeito piscou nos olhos de Elaine. Hhh, vamos ver. Os próximos dias foram um teste da paciência de Eva. Elaine questionou tudo menos antecedentes de Eva. Seu trabalho, suas intenções em relação a Caleb, sua capacidade de se adaptar à vida da fazenda. Mas Eva se manteve firme, respondendo honestamente, e recusando-se a ser intimidada. Ela está tentando afastá-lo, disse Caleb uma noite no quarto de hóspedes que eles compartilharam. Desculpe, ela está protegendo seu filho, respondeu Eva. Eu entendo isso. Ela ainda não me conhece. A maioria das mulheres já teria desistido agora. Eva sorriu. Eu não sou a maioria das mulheres. E você vale a pena lutar, Caleb Warren. O ponto de virada veio inesperadamente. Eva estava ajudando Elaine a classificar as fotografias antigas de um álbum menos uma tarefa que Elaine havia claramente designado para testar a paciência de Eva. Quando ela se deparou com a foto de um jovem Elaine, orgulhosamente, ao lado de um enorme jardim de baguette. Isso é incrível, disse Eva genuinamente. Você cultivou tudo isso você mesmo? Elaine parecia satisfeita, apesar de si mesma. Cotterpot venceu a fita azul da feira do condado naquele ano para meus tomates. Caleb mencionou que você foi quem o ensinou sobre jardinagem, disse Eva. Eu tenho tentado aprender, mas mato mais plantas do que salvo. Elaine bufou. Isso ocorre porque ninguém está ensinando você corretamente.
Jardinagem não é algo que você aprende com livros ou internet. Você me ensinaria? Eva perguntou. Impulsive Man. Quando você está melhor. Quero dizer, talvez você possa visitar a fazenda e me mostrar. Elaine parecia assustada e depois atenciosa. Você está realmente planejando ficar, não é? Na fazenda com Caleb? Sim, Eva disse simplesmente. Eu o amo. E também estou começando a amar a fazenda. Elaine estudou por um longo momento. E a sua carreira? Sua vida? Na cidade, eu posso fazer meu trabalho de qualquer lugar. E encontrei algo na fazenda que nunca tive na cidade. Paz, propósito. Eva sorriu. Um lugar onde eu pertenço. É um trabalho árduo, alertou Elaine. A vida agrícola não é todo o ar fresco. E um pôr do sol bonito. Eu sei disso agora, Eva garantiu a ela. Eu estive lá há tempo suficiente para ver algumas das partes mais difíceis. As manhãs, as tarefas intermináveis, a preocupação quando os animais ficam doentes ou as colheitas não crescem. E você ainda está disposto? Mais do que disposto, disse Eva. Eu nunca fui mais feliz em lugar algum do que estou com Caleb, naquela fazenda. Elaine assentiu lentamente. Então suponho que eu deveria te ensinar sobre jardinagem. Não posso matar bons vegetais com seus caminhos da cidade. Não foi exatamente uma recepção calorosa para a família. Mas foi um começo. E nos dias seguintes, o entendimento provisório cresceu entre as duas mulheres. Elaine começou a compartilhar histórias sobre a infância de Caleb, sobre seu falecido marido, sobre a fazenda em seus dias anteriores. Eva ouviu ansiosamente, absorvendo essa história que estava se tornando parte de sua própria história quando chegou a hora de sair. Elaine surpreendeu os dois abraçando Eva. Você cuida dele. Ela sussurrou ferozmente. Ele já teve perda suficiente. Eu vou, prometeu Eva. E talvez você possa vir nos visitar em breve. Veja o que fizemos com o lugar. Talvez, Elaine admitiu. Uma vez que esse quadril cura, no caminho de volta para o norte, Caleb parecia mais leve de alguma forma, como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. Obrigado, disse ele quando eles estavam a algumas horas de casa, por vir comigo, por lidar com minha mãe. Eva sorriu. Ela só precisava saber que eu não vou te machucar. E você está? Caleb perguntou, sua voz casual, mas seus olhos sérios. Vou me machucar. Eva considerou a questão com cuidado. Não intencionalmente. Nunca intencionalmente. Mas não posso prometer que nunca nos machucarmos. Isso faz parte de amar alguém. O que posso prometer é que não vou correr quando as coisas ficarem difíceis. Estou nisso a longo prazo, Caleb. Caleb alcançou o assento e pegou a mão. Bom, porque não estou deixando você ir, Eva Sinclair. A fazenda os recebeu de volta como um velho amigo, o rangido familiar dos degraus da varanda, o cacho de galinhas, o balanço de trigo nos campos. Eva sentiu uma onda de emoção ao puxar a garagem. Isso estava em casa agora. Naquela noite, depois de descompactar e verificar se tudo estava em ordem, eles se sentaram na varanda balançando assistindo o pôr do sol. A cabeça de Eva descansou no ombro de Caleb, seu braço enrolado em volta dela. Eu estava pensando, disse Caleb após um silêncio confortável. O quarto de hóspedes no andar de cima faria um bom viveiro algum dia, se você quisesse. O coração de Eva pulou uma batida. Algum dia ela concordou. Mas não muito cedo, espero. Gostaria de ter você para mim mesma por um tempo. Caleb sorriu, deixando um beijo no topo da cabeça. Apenas planejando com antecedência. É isso que os agricultores fazem. Todos os agricultores? Eva brincou, virando-se para encará-lo. Planeje com antecedência? Não, disse Caleb, sua voz se aprofundando quando ele a puxou para mais perto. Às vezes vivemos o momento também. O beijo que se seguiu foi uma promessa menos de hoje à noite, de amanhã, de todos os dias que virão mais tarde naquela semana. Eva estava em seu estúdio trabalhando em uma pintura quando Caleb apareceu com perturbação. Tudo bem? Ela perguntou, colocando o pincel. Recebi uma ligação do banco, disse ele, sentado pesadamente na cadeira ao lado de seu cavalete. Eles estão aumentando a taxa de juros do empréstimo agrícola. Novamente, Eva franziu a testa. Podemos lidar com isso? Por enquanto, disse Caleb. Mas se eles continuarem criando... Eu não sei, Eva. A agricultura não é exatamente um negócio rico e rico. Alguns anos são melhores que outros. Eva reservou sua pintura e se mudou para sentar em seu colo, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Então vamos descobrir juntos. Estou trazendo dinheiro com meu trabalho remoto. E talvez eu possa assumir mais clientes. Eu não quero que você tenha que apoiar a fazenda, protestou Caleb. Esta é minha responsabilidade. Nossa responsabilidade, Eva corrigiu suavemente. É isso que os parceiros fazem, certo? Compartilhe a carga. Caleb olhou para ela com tanta ternura que fez seu coração doer.
O que eu fiz para merecer você? Volkta abriu sua porta para um estranho em uma tempestade, disse Eva simplesmente. E você me mostrou como é a força real. Naquela noite, enquanto estavam deitados na cama conversando sobre o futuro, Caleb se levantou de repente e foi para sua cômoda. Ele voltou com algo na mão. Estou esperando o momento certo, disse ele sentado na beira da cama. E não tenho certeza de que exista ou talvez cada momento com você seja o certo. Ele abriu a palma da mão para revelar um anel, uma simples faixa de ouro com um pequeno diamante. Era a da minha avó, explicou. Papai me deu antes de morrer, disse para salvá-lo quando encontrei a mulher certa. A respiração de Eva presa na garganta enquanto Caleb pegou a mão. Não sou bom com palavras sofisticadas, disse ele. Mas eu sei o que quero, Eva. Eu quero você aqui, comigo, pelo resto de nossas vidas. Quero enfrentar o que vier, menos boas colheitas e tempos ruins, fáceis e difíceis, juntos. Ele deslizou o anel no dedo dela. Você quer se casar comigo? As lágrimas encheram os olhos de Eva enquanto ela olhava para o homem diante dela, menos Caleb, estável, honesto e amoroso, que a levou quando estava perdida e a ajudou a encontrar o caminho para casa. Sim, ela sussurrou, jogando os braços em volta dele. Sim, Caleb Warren. Vou me casar com você, enquanto se seliam com a promessa com um beijo. Eva pensou nas estranhas reviravoltas do destino que a trouxeram aqui. Uma tempestade, uma curva errada, um celeiro com suas portas abertas. Quão perto ela chegou de perder isso. Passar por aquela estrada de terra e nunca saber o que esperou logo além. Algumas pessoas chamaram de acaso, outros, destino. Eva preferia pensar nisso como encontrando abrigo de uma tempestade, apenas para descobrir que a verdadeira tempestade estava dentro dela o tempo todo, menos a inquietação, o vazio, o medo de nunca pertencer a lugar algum. E aqui, nos brocos de Caleb, nesta fazenda que estava se tornando tanto dela quanto a dele, Eva encontrou não apenas abrigo, mas em casa. O anel brilhava no dedo de Eva quando a luz do sol da manhã escorreu pela janela do quarto. Ela levantou a mão, ainda se acostumando, com o peso do diamante e tudo o que ele representava. Ao lado dela, Caleb dormiu em paz. Seu rosto relaxou de uma maneira que raramente era durante o horário de vigília. 6 meses atrás, ela era uma pessoa diferente, sófrida, perdida, afastando sem rumo de uma vida que não se sentia mais dela. Agora ela estava noiva de um fazendeiro morando em uma comunidade rural, e mais feliz do que nunca. Quando Caleb finalmente se mexeu, seus olhos imediatamente procuraram os dela. Manhã, ele murmurou, voz áspera de dormir. Manhã, noivo, respondeu Eva, amando a maneira como a palavra se sentia em sua língua. Caleb sorriu, puxando menos-a para perto. Você ainda tem certeza sobre isso? Casar-se com um fazendeiro pobre em terra? Nunca tive mais certeza de nada, garantiu Eva. Embora você não esteja pobre em terra, você é rico em terra. Rico em terra, pobre em dinheiro, corrigiu Caleb. Mas ele ainda estava sorrindo. Provavelmente devemos começar a planejar. O casamento, quero dizer. Eva ainda não tinha pensado muito. O que as pessoas fazem por aqui, para casamentos? Normalmente a igreja na cidade, depois uma recepção no salão da comunidade ou na fazenda de alguém. Caleb traçou padrões em seu ombro. Mas podemos fazer o que você quiser. Save. Preferi ter algo mais sofisticado na cidade? Não. Eva interrompeu. Eu quero aqui. Este é o nosso lar. É aqui que devemos começar nossa vida de casado. O alívio no rosto de Caleb disse a ela que havia feito a escolha certa. A primavera pode ser legal, ele sugeriu. Após o plantio, mas antes da colheita, fica muito ocupada. Primavera é, Eva concordou, aconchegando-se mais perto. Nada muito elaborado. Apenas nós, nossos amigos, sua família, seus amigos também, acrescentou Caleb. Eles deveriam estar aqui. Eva pensou em Megan e seus outros amigos da cidade, que ainda não entendiam sua escolha de se mudar para a fazenda. Sim, disse ela. Eles deveriam ver este lugar. Veja por que eu amo isso aqui. Eles passaram a manhã chamando as pessoas com suas notícias. Marta foi a primeira. E seu grito de prazer foi tão alto que Eva pôde ouvir isso mesmo que não estivesse no telefone. Tá na hora. Marta declarou. Eu sabia desde o momento em que vi vocês dois juntos que vocês foram feitos um para o outro. Em seguida foi a mãe de Caleb. Elaine foi mais reservada, mas deu sua bênção à sua maneira. Bem, pelo menos você teve a sensação de colocar um anel no dedo dela antes de alguém, disse ela a Caleb. Para Eva, ela acrescentou. Bem, vindo à família, querida. Deus sabe que poderia usar algum sangue novo. Os amigos de Eva da cidade tiveram reações mistas. Megan apoiou, mas preocupada. Você tem certeza absoluta, Eva? O casamento é um grande passo e você não o conhece há tanto tempo. Tenho certeza, disse Eva com firmeza. Você entenderá quando o encontrar, Maggie.
quando você nos vê juntos. Outros amigos ficaram mais entusiasmados, principalmente quando Eva enviou por e-mail a fotos de Caleb. Ele é lindo, sua amiga Lisa exclamou durante a videochamada, como um modelo robusto ou algo assim. Não é de admirar que você esteja naquela fazenda. Eva riu. Isso é apenas um bônus. Há muito mais nele do que ele parece. Nas semanas que se seguiram, a vida se estabeleceu em um novo ritmo. Eva continuou seu trabalho remoto e sua arte, enquanto Caleb se concentrou em preparar a fazenda para o inverno. Eles começaram a fazer planos para o casamento, decidindo realizar a cerimônia no velho celeiro, onde se conheceram. Vamos limpar, pendurar algumas luzes, trazer flores, Eva imaginou. Vai ser perfeito. Desde que não haja trovoada desta vez, brincou Caleb. Mas, quando outubro se voltou para novembro e a última colheita foi trazida, eles enfrentaram seu primeiro desafio real como um casal noivo. O banco ligou novamente sobre o empréstimo agrícola. Eles não estão apenas aumentando a taxa de juros, explicou Caleb sombriamente, depois de desligar o telefone. Eles querem um pagamento maior no início do próximo ano. Sem não conseguir, eles começarão os procedimentos de execução de uma hipoteca. Eva sentiu o medo frio se estabelecer no estômago. Podemos fazer o pagamento? Caleb passou a mão pelo cabelo. Um gesto Eva passou a reconhecer como um sinal de estresse. Não sem vender parte da terra. O campo leste, talvez. Mas isso é as principais terras agrícolas, protestou Eva. Seu melhor campo de trigo. E o sei. Caleb parecia mais preocupada do que ela já ouviu. Mas não vejo outra opção. A colheita foi boa este ano, mas não é boa o suficiente para cobrir isso. Naquela noite, depois que Caleb caiu em um sono perturbado, Eva ficou acordada pensando. Tinha que haver outra maneira. Esta fazenda não era apenas terra e edifícios. Era a herança de Caleb, o legado de sua família. Ela não podia deixá-lo perder nem um pedaço, não se houvesse algo que ela pudesse fazer para evitá-lo. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Na manhã seguinte, enquanto Caleb estava consertando cercas, Eva fez algumas ligações. Primeiro para seu antigo chefe na agência de publicidade. Eu preciso de mais trabalho, Tom, por mais que você possa enviar meu caminho. Pensei que você estava aproveitando a vida simples lá fora, nas varas, respondeu Tom. Eu sou, mas poderíamos usar a renda extra agora. Tom prometeu enviar alguns projetos adicionais, mas ambos sabiam que não seria suficiente. Em seguida, Eva ligou para sua amiga Lisa, que trabalhou para uma revista de ponta na cidade. Você ainda está procurando conteúdo rural? Quizzes de fazenda para mesa, vida artesanal, tudo isso? Sempre, confirmou Lisa. Por quê? Você tem alguma coisa? Eu posso, disse Eva. Deixe-me montar algo e voltar para você. Na semana seguinte, Eva trabalhou incansavelmente. Durante o dia, ela ajudou Caleb com tarefas agrícolas e concluiu seu trabalho regular de design gráfico. À noite, depois que ele foi para a cama, ela trabalhou em seu projeto secreto, um ensaio fotográfico e um artigo sobre a vida em uma pequena fazenda americana. Com a história de Caleb e sua própria jornada de cidade para país, ela o sussuaz, habilidades de design gráfico para colocá-lo lindamente, intercalando suas próprias obras de arte com fotografias que ela tirou pela fazenda. O resultado foi uma narrativa visual impressionante que capturou as dificuldades e a beleza de sua vida juntos. Quando terminou, ela enviou para Lisa, que respondeu imediatamente. Isso é incrível, Eva. Minha editora quer executá-lo como NASA. Matéria de capa para a edição de janeiro. E ela está perguntando se você estaria interessado em uma coluna regular sobre sua nova vida. O ângulo da menina da cidade que virou esposa é exatamente o que nossos leitores querem agora. A revista estava oferecendo o suficiente para o primeiro artigo para cobrir uma parte significativa do pagamento bancário. E uma coluna regular forneceria uma renda adicional constante. Eva não contou a Caleb sobre seu projeto, querendo surpreendê-lo apenas se tivesse sucesso. Agora, com a oferta da revista em mãos, ela o encontrou no celeiro, consertando um equipamento. Preciso te mostrar uma coisa, disse ela, carregando seu laptop. Caleb limpou as mãos em um pano e tirou o computador dela. Sua expressão mudou de curiosidade para espanto enquanto ele rolava pelo artigo. Você fez isso? Ele perguntou, olhando para ela com olhos arregalados. Eva assentiu. E a revista quer publicar lá. Eles estão oferecendo um bom dinheiro, Caleb. O suficiente para ajudar no pagamento bancário. Caleb ficou em silêncio por um longo momento, ainda olhando para a tela. Somos nós, disse ele finalmente. Nossa vida, nossa história. Tudo bem, Eva perguntou, de repente incerto. E Yudi ter perguntado antes de enviá-lo, mas queria surpreendê-lo. Caleb fechou o laptop e o deixou de lado, depois puxou Eva nos braços. Está mais do que bem, disse ele. Sua voz espessa de emoção. É incrível. Você é incrível. Então podemos aceitar a oferta?
Eva perguntou, alívio inundando por ela. Sim, disse Caleb, mas não apenas pelo dinheiro. Isso merece ser compartilhado, Eva, o que você criou aqui. Linda, com o dinheiro do artigo da revista e os projetos de design adicionais da Eva, eles puderam efetuar o pagamento bancário sem vender nenhum terreno. Foi uma solução temporária, mas deu a eles espaço para descobrir opções de longo prazo. A publicação do artigo trouxe oportunidades inesperadas. Um mercado local de agricultores convidou-os a vender produtos lá, expandindo sua base de clientes. Um dono de um restaurante próximo leu o artigo e abordou-se sobre o fornecimento de legumes frescos para seu menu de fazenda para a mesa, enquanto o inverno se estabeleceu sobre a fazenda, trazendo dias curtos e longas noites. Eva e Caleb se viram, mais movimentadas do que nunca, menos planejando o plantio da primavera, trabalhando nos detalhes do casamento e desenvolvendo novos fluxos de renda para a fazenda. Uma noite de neve, enquanto se sentavam ao lado do incêndio olhando para os planos de casamento, Caleb disse: Eu estive pensando no Campo Leste. Eva ficou tenso, temendo que ele ainda estava pensando em vendê-lo. Que tal? E se convertermos parte dele em vegetais orgânicos? Margem de lucro mais alta que o trigo, e com suas conexões com o restaurante e o mercado dos agricultores. Eva sentiu uma onda de excitação. Poderíamos fazer isso. E eu tinha lido sobre práticas agrícolas orgânicas, e com sua experiência e minha formação de marketing, eles ficaram acordados até tarde naquela noite, desenhando planos e números de corrida. De manhã, eles tinham o esboço de um novo modelo de negócios que diversificaria a renda da fazenda sem sacrificar seu legado. Warren Family Farms, disse Caleb, olhando o logotipo que Eva havia projetado. Produtos orgânicos crescidos de forma sustentável. Eu gosto. Eva sorriu. Embora em breve sejam as fazendas da família Warren, operadas pelo senhor e pela senhora Warren. Os olhos de Caleb suavizaram. Senhora Warren, gosto do som disso. O inverno derreteu na primavera, trazendo novo crescimento para a terra e nova esperança para seus planos. A coluna regular de Eva na revista havia desenvolvido seguidores, e as ordens para seus produtos orgânicos planejados já estavam chegando. Quando o dia do casamento se aproximava, Eva sentiu uma mistura de excitação e nostalgia. Ela sentiu falta da mãe mais do que nunca, desejando que ela estivesse lá para vê-la se casar com Caleb na noite anterior ao casamento. Eva se viu sentada nos degraus da varanda, olhando para as estrelas e pensando em sua mãe. Caleb a encontrou lá e sentou-se ao lado dela sem uma palavra. Sua presença sólida um conforto. Eu está apenas pensando na minha mãe, disse Eva depois de um tempo, desejando que ela possa estar aqui amanhã. Ela estará, disse Caleb suavemente. Não, da maneira que queremos, mas ela estará aqui. Eva se inclinou contra o ombro, agradecido por seu entendimento. Eu nunca pensei em encontrar esse tipo de felicidade novamente depois que ela morreu. Eu me senti tão perdido. E então você encontrou um celeiro em uma tempestade, disse Caleb, um sorriso em sua voz. E um homem que disse nenhum dano chegará a você aqui, acrescentou Eva, lembrando o primeiro encontro deles. Você sabe o quanto essas palavras significavam para mim naquela noite? Quão seguro você me fez sentir quando tudo na minha vida parecia caótico. Caleb colocou o braço em volta dela. Fico feliz por poder ser isso para você. Você tem sido o mesmo para mim, você sabe. Um porto seguro em um tipo diferente de tempestade. Eles se sentaram juntos sob as estrelas, à véspera do casamento. Um momento tranquilo de reflexão diante do alegria-caos do dia seguinte. A manhã trouxe sol e uma enxurrada de atividade. Marta chegou cedo para ajudar a decorar o celeiro, trazendo com ela um exército de mulheres locais com flores, fitas e comida caseira para a recepção. Elaine Warren chegou no meio da manhã, parecendo mais relaxada do que Eva jamais a houve. Ela trouxe uma colcha feita à mão, um presente de casamento em que trabalhava desde o noivado. Tradição da família Warren, explicou ela, mostrando Eva o padrão intrincado. Toda noiva recebe uma... Eu também fiz de algumas roupas de Anne, então ela fará parte do seu casamento de certa forma. Eva abraçou sua futura sogra, tocou além das palavras. Os amigos de Eva da cidade chegaram a um comboio de carros, olhando um pouco deslocado em suas roupas de grife, mas cheio de emoção para ela. Este lugar é realmente encantador, Megan admitiu enquanto ajudava Eva a se preparar na fazenda. E Caleb é ainda mais bonito pessoalmente. Esses olhos, aquela mandíbula. Você fez bem, garota. Eva riu. Disse que você entenderia quando o conheceu. Eu faço, disse Megan de repente. Eu realmente sinto, Eva. Ele olha para você como se você fosse o mundo dele. Ele é meu. Eva disse simplesmente. O celeiro foi transformado. Luzes cintilantes penduradas nas vigas. Flores silvestres e fitas adornavam as paredes. E fileiras de cadeiras enfrentavam um arco simples onde Caleb e Eva diriam seus votos. Eva usava um vestido branco simples,
Não um vestido de noiva tradicional, mas um estilo boêmio e fluido que se adequava a ela e ao cenário. Nos cabelos ela usava uma coroa de flores silvestres que Marta ajudara a fazer. Quando chegou a hora, Eva andou sozinha pelo corredor que eles criaram no celeiro. Ela pensou em pedir a uma de suas amigas que a entregasse, mas no final decidiu se dar uma mulher que conhecia sua própria mente. Caminhando livremente em direção ao futuro que havia escolhido, Caleb esperou por ela embaixo do arco, parecendo nervoso e impressionado em seu melhor terno. Quando seus olhos se conheceram, todo o resto parecia desaparecer. Os convidados, o celeiro, o mundo inteiro estreitando-se apenas aos dois. A cerimônia foi simples e sincera. Eles trocaram votos tradicionais, suas vozes estáveis e certas, quando o ministro local os declarou marido e mulher. Caleb beijou Eva com uma ternura que trouxe lágrimas aos seus olhos. Recepção que se seguiu foi uma mistura perfeita de hospitalidade do campo e sofisticação das tortas caseiras. De Elaine, ao lado de vinhos que os amigos de Eva trouxeram de uma vinha de sofrimento da cidade. Músicos locais tocando enquanto os ex-colegas de Eva tiravam fotos de qualidade profissional. Quando a noite caiu, as lanternas estavam iluminadas ao redor do curral e os casais começaram a dançar no chão improvisado que haviam criado. Senhora Warren, disse Caleb, pegando a mão de Eva. Posso ter essa dança? Você pode, Sr. Warren. Eva respondeu com um sorriso. Agora e sempre. Enquanto balançavam juntos sob as estrelas, Eva pensou na jornada que os trouxe aqui. Estranhos que se encontram em uma tempestade a parceiros que enfrentam a vida juntos. O que você está pensando? Caleb perguntou, seus braços seguros em volta da cintura. Que às vezes se perder é a única maneira de descobrir onde você deveria estar. Eva respondeu. Se eu não tivesse dado a virada errada na chuva, teríamos nos encontrado de alguma forma, disse Caleb com certeza. Talvez não naquela noite, mas algum dia. Eva gostou desse pensamento que algumas conexões deveriam ser, que algumas almas se reconheceram a qualquer distância. Mais tarde, quando seus convidados começaram a sair, Elaine se aproximou deles com uma pequena caixa. Isso foi enterrado no meu armário na Flórida, explicou ela, entregando-o a Caleb. O pensamento hoje era o momento certo para trazê-lo para fora. Dentro havia um conjunto de chaves e um documento dobrado. Caleb leu, sua expressão mudando, de confusão para choque. O empréstimo de Campo Leste, disse ele olhando para sua mãe. Você pagou? Elaine deu de ombros, tentando parecer casual, embora seus olhos estivessem suspeitosamente brilhantes. Tive algumas economias guardadas. De que serve isso para mim? Melhor vê-lo ajudar-lo a começar sua vida juntos, sem isso pendurar sobre suas cabeças. Eva abraçou sua sogra impulsivamente. Obrigado, Elaine, isso significa tudo. Sim, bem, disse Elaine, dando um tapinha de Eva de maneira desajeitada. Apenas certifica-se de que esses seus vegetais orgânicos ganhem lucro, e espero que os netos... Eventualmente, você sabe. Não imediatamente, mas não espere muito. Não estou ficando mais jovem. Caleb riu, o som rico e livre. Vamos ver o que podemos fazer, mãe. Quando o último convidado se foi e eles finalmente estavam sozinhos, Eva e Caleb estavam na varanda do que agora era verdadeiramente o seu lar. Fizemos isso, disse Eva, encostada no peito do marido. Nós fizemos, Caleb concordou, os braços em volta dela. E estamos apenas começando. Acima deles, as estrelas perfuraram a escuridão de veludo. As mesmas estrelas que haviam testemunhado seu primeiro encontro meses atrás. A fazenda se estendia ao seu redor, pacífica à luz da lua. Um legado agora compartilhava entre eles. Um ano depois daquela noite tempestuosa, quando Eva tropeçou no celeiro de Caleb, eles estavam no recém-plantado Eastfield. Linhas de vegetais orgânicos se esticaram diante deles. Brotos tenros buscando o sol da primavera. Está realmente acontecendo, disse Eva, examinando seu trabalho com orgulho. Warren Family Farms, reinventada. Caleb assentiu, seu braço em volta da cintura dela. Sua coluna na revista trouxe mais 3 contratos de restaurante. Se as culturas se saírem bem este ano, poderíamos realmente obter lucro. Eva se inclinou para ele, contente. O ano passado trouxe desafios, um trator quebrado que eles não podiam se dar ao luxo de substituir. Uma geada tardia que danificou algumas plantações antecipadas, a papelada sem fim para a certificação orgânica, mas eles enfrentaram cada obstáculo, combinando o conhecimento agrícola de Caleb com a criatividade e o sentido dos negócios de Eva. Eu estive pensando, disse Eva, colocando a mão de Caleb no estômago ainda flutuante. Talvez seja a hora de começar a planejar o berçário que você mencionou. Caleb congelou. Seus olhos se arregalam quando ele entendia o significado dela. Você é... Eva assentiu, seu sorriso radiante.
Cerca de 8 semanas. Confirmay.com. O médico, ontem, Caleb soltou um grito de alegria e levantou Eva dos pés, girando menos com cuidado. Um bebê, nosso bebê, nosso bebê. Eva ecoou, rindo quando a colocou no chão, com vencimento em novembro. Um bebê de colheita, disse Caleb, sua mão voltando ao estômago dela com admiração. Timing perfeito. Naquela noite, eles se sentaram na varanda balançando como costumavam fazer, observando o sol se pôr sobre suas terras. O caderno de desenho de Eva ficou aberto em seu colo, cheio de desenhos de projetos de berçário. O que você acha disso? Ela perguntou, mostrando a Caleb um esboço de um berço com animais de fazenda esculpidos na cabeceira da cabeceira. Eu amo isso, disse Caleb, e acho que poderia construir. Meu pai me ensinou a madeira junto com todo o resto. Um berço da família Warren. Eva sorriu. Para a próxima geração de Warrens. O primeiro de muitos. Espero, disse Caleb, sua voz suave de emoção. Eva olhou para a fazenda menos nos campos que eles plantaram juntos. O celeiro onde eles se conheceram e depois se casaram. A antiga fazenda que havia se tornado seu verdadeiro home. Ela pensou na criança que crescia dentro dela, que saberia apenas essa vida menos o ritmo das estações. A satisfação de cultivar coisas, a segurança de estar enraizado em um lugar e para as pessoas que amavam profundamente. Você já perdeu? Caleb perguntou de repente. A cidade e sua antiga vida? Eva considerou a questão honestamente. Às vezes sinto falta de coisas pequenas. Menos comida de comida à meia-noite. Cinemas, podendo comprar leite sem dirigir 10 milhas. Ela sorriu. Mas não sinto falta da minha vida antiga. É aqui que eu pertenço agora. Com você. Com nossa família. Caleb a puxou para mais perto, deixando um beijo em seu templo. Você mudou tudo, sabe? Quando você apareceu naquela noite na chuva, você também mudou tudo para mim, respondeu Eva. Você me mostrou o que realmente significa casa. Quando a noite caiu ao seu redor, trazendo consigo o coro de grilos e as primeiras estrelas que aparecem, Eva pensou sobre o longo caminho à frente, menos criando uma criança, aumentando seus negócios, enfrentando quaisquer desafios que surgissem. Haveria dias difíceis. Ela sabia. A agricultura nunca foi fácil, e nem o casamento ou a paternidade. Mas sentado aqui com Caleb, sentindo seu bebê crescendo dentro dela, Eva estava cheia de uma profunda certeza de que eles enfrentariam as tempestades. Que a vida os trouxe. Juntos, eles criaram não apenas um negócio ou um casamento, mas um abrigo. Um lugar de segurança e pertencimento que era forte o suficiente para proteger. Los e flexíveis o suficiente para crescer com eles. Eu te amo, Caleb Warren, disse Eva, quebrando o silêncio confortável entre eles. Eu também te amo, Eva Warren, respondeu Caleb. As palavras simples, mas cheias de promessas. Agora e sempre. À distância, Thunder rolou. Uma tempestade de primavera se aproximando. Mas desta vez, Eva não sentiu medo. Desta vez, ela já estava em casa, já abrigada, já exatamente onde deveria estar. Caleb apertou a mão dela. Deve entrar. Eva balançou a cabeça, aconchegando-se mais perto dele no balanço. Ainda não. Vamos ver a tempestade entrar. E assim o fizeram, marido e mulher, futuros pais, agricultores e sonhadores, assistindo juntos enquanto um raio iluminava o céu sobre a terra que ambos agora chamavam de lar. O fim